Galera, então olha só, física, né? Acredito eu que vocês já tiveram um pouquinho de física no nono ano, tá? Mas é aquela física que ela vem junto com a biologia, que ela vem junto com a química. Muitas vezes não é um professor de física que está dando aula, né? Às vezes é um professor de biologia que está dando aula. Não que isso seja errado, não é errado, mas geralmente, né, não vai ter o mesmo gosto que um professor de física. Um professor de física, ele estudou física, ele gosta daquilo, e ele vai dar muito mais ênfase nisso, né? Então, quando chega no ensino médio, é importante que vocês tenham aula com um físico, né? Um cara que possivelmente, né, pelo menos, ele gosta do que faz, tá? Então, eu vou me apresentar então aqui para vocês, passar um pouquinho do currículo. Acho que é importante, às vezes, a gente saber como é que da onde que vem o professor, o que ele faz, né? Então, meu nome aqui é Thiago Silva de Ávila. Não sou o único Thiago Silva, tem outro Thiago Silva aí que é professor de matemática, né? Mas o único Thiago Ávila. Então, eu geralmente me identifico como Thiago Ávila, para vocês saberem quem é. Eu sou natural de Pelotas, não sei se vocês conhecem, cidade lá no sul do estado, tá? Então, eu fiz graduação lá na UFPEL, lá na própria UFPEL. Fiz mestrado, fiz doutorado também em física, tá? Esses temas aí que vocês estão observando são temas mais tecnológicos, tá? Não é uma física, é uma física moderna, que a gente pode dizer assim, de aplicação. Eu sou professor no Instituto Federal desde 2018, então vocês são a minha quarta turma, certo? Minha quarta turma que eu pego assim para dar aula e acompanhar, tá? Aqui eu já deixo também disponível o meu e-mail, que possivelmente vocês já tenham, pelo que eu andei olhando aí nas redes, né? E o canal do YouTube, que eu acho importante disponibilizar nesse exato momento, porque é ali que vocês vão ver as aulas assíncronas, as aulas gravadas, né? As aulas que eu vou gravar e vou disponibilizar para vocês, beleza? Além do grupo de WhatsApp, né? De vocês, espero eu que todos já estejam lá. Se tiver algum colega que não está, por favor, adicionem lá, né? É chato ter um monte de grupo de WhatsApp? É chato, claro que é, mas eu acho que é importante para a gente ter um contato mais pessoal, tá, gente? Porque eu acho que nesse período remoto a gente fica muito afastado e eu acho que a ideia de professores e alunos a gente tem que ser uma coisa mais próxima, né? Eu permito muito que os alunos tenham acesso fácil a mim, porque é isso que eu quero como professor. Eu quero que o aluno tenha facilidade de chegar a mim e tirar as dúvidas. Então, por isso que eu sempre disponibilizo, inclusive, minhas redes para os alunos, redes sociais para eles, para que eles não tenham vergonha de chegar, tirar alguma dúvida, perguntar alguma informação, porque muitas vezes eu observo que os alunos acabam pecando em não perguntar, em não chegar no professor. Porque antigamente a gente sabe que o professor ficava, às vezes, num outro pedestal, assim, né? Ficava num pedestal lá em cima, inacessível, o professor chegava, dava o conteúdo e ia embora. E não é isso que eu entendo sobre docência, né? Docência é o professor estar próximo dos alunos, ter fácil acesso, possibilitar que vocês perguntem e que vocês se sintam à vontade comigo, tá? Obviamente que eu sou um cara que muitas vezes vai exigir respeito também, né? Eu não sou um colega de vocês, eu sou professor, né? Então, eu permito as brincadeiras, permito que vocês cheguem em mim, permito que vocês façam figurinhas, que vocês façam o que vocês quiserem, mas dentro de um limite aceitável, tolerável, né? De respeito e tal. Nunca nenhum aluno faltou com respeito comigo, então eu acredito que não vai ser nessa turma também que isso vai acontecer, tá? A gente vai sempre conviver harmoniosamente e da melhor forma possível. Certo, gente? Beleza. Me apresentei, esse sou eu, tá? Para quem quer saber também, eu não moro em Santo Augusto, eu moro em Ijuí, tá? Então, eu não moro na cidade do Instituto Federal. Quando eu estou em presencial, eu costumo viajar todos os dias, como a maioria de vocês fazem, né? Eu sei que nem todos os alunos são de Santo Augusto, muitos alunos da região. Então, assim como vocês, eu sei o que é acordar cedo para ir para aula, tá? Então, vocês não se preocupem que está todo mundo na mesma barca. Galera, o que é física? O que essa disciplina de física faz? O que vocês vão aprender aqui? O que vocês vão enlouquecer comigo? Cara, física nada mais é do que uma disciplina que fala sobre os fenômenos da natureza. Todas as coisas que acontecem na volta de vocês é física. Tudo, né? Desde o movimento das partículas
desde a água aquecendo, desde de uma comida cozinhando, da eletricidade que faz o notebook de vocês funcionar, né? Desde o videogame de vocês, desde o violão que vocês tocam, desde o, sei lá, desde o celular que vocês têm na mão. Tudo nisso tem física, né? E o que a gente faz nessa disciplina é discutir esses fenômenos, né? Discutir eles e tentar entender eles. Tentar entender eles para quê? Para a gente ter conhecimento, para que a gente seja uma pessoa com detentora e compreensiva das coisas que acontecem na nossa volta, tá? Eu gosto de dizer que a pessoa que estuda física, ela é uma pessoa que, além de deter o conhecimento, né, ela é uma pessoa que ela é menos ludibriada, ela é menos enganada. Então, uma pessoa que conhece física, ela não vai ser enganada tão fácil. As pessoas não vão chegar nela e falar que eu tenho a cura quântica, que eu tenho que a Terra é plana, né? Essa pessoa não vai acreditar nisso facilmente, porque ela estudou ciência. Ela sabe que todos os processos para chegar na descrição de um fenômeno são passos que são processos que utilizam metodologia científica, né? E a metodologia científica é um método, pessoal, que dá certo, que funciona e que serve para descrever todas as coisas que acontecem na nossa vida. A física, ela se pauta nisso, na descrição da metodologia científica, da gente olhar um fenômeno, da gente elaborar uma hipótese e a partir dessa hipótese a gente comprovar ela e chegar no resultado final, no produto final, tá? Então todas as coisas que nós vamos discutir aqui nessa disciplina, elas passaram por metodologia científica, elas passaram por comprovação experimental, elas passaram por repetição, né? E por determinação de resultado a partir dessas teorias que foram elaboradas, tá? Então aqui eu já vou mostrar para vocês que na disciplina de física aqui no ensino médio a gente vai estudar tudo de forma básica, né? Todos os conceitos que nós vamos estudar aqui são base para que no futuro a gente consiga se aperfeiçoar, para que no futuro a gente consiga obter questões mais profundas dentro dos ramos da física, né? Então aqui, nesse primeiro ano a gente vai estudar um pouco de movimento, mas nós vamos estudar mecânica, tá? Depois eu vou descrever para vocês mais o que significa mecânica. Nós vamos estudar movimento ondulatório, nós vamos estudar eletricidade, nós vamos estudar calor e temperatura, nós vamos estudar a estrutura atômica das partículas, das moléculas, dos corpos, né? Nós vamos estudar magnetismo, entre outras coisas. Então a física, eu diria assim, que ela é formada por esses principais ramos aqui que vocês estão observando aqui, tá? Se eu for fazer uma descrição mais detalhada, olha só. Nós temos aqui os ramos da física mais detalhadinhos, olha só. No primeiro ano do ensino médio, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar mecânica. Não é mecânica do carro, tá? A gente não vai abrir motor abrir motor e construir um motor. Não é isso que a gente vai fazer. A gente vai estudar a mecânica do movimento, tá? Não que estudar a mecânica do carro não seja legal, seria bacana demais, né? Mas na disciplina de física a gente vai fazer a mecânica do movimento, vai estudar a mecânica do movimento, como é que ela se dá, como é que a gente formaliza, o que é velocidade, o que é aceleração, o que é força, né? O que é essas coisas aí que aparecem no nosso dia a dia. A mecânica ela é muito visual. Todos os conceitos que nós vamos estudar aqui, nós visualizamos. De gravitação. Nós vamos brincar um pouquinho de ser astrônomo, né? E nós vamos estudar o comportamento dos corpos celestes. E o principal, né? Nós vamos observar e comprovar para vocês que a Terra não é plana, tá? Pelo amor de Deus. O que mais? Nós vamos estudar no segundo ano do ensino médio, aqui ó, mudando a corzinha, como vocês estão vendo aqui, termologia e termodinâmica. Tá? Nós vamos estudar calor e temperatura, né? O que a gente consegue fazer quando nós misturamos calor, temperatura, pressão, variação de volume para executar o funcionamento, por exemplo, de motores de máquinas térmicas. Isso é o que nós fazemos na termodinâmica. Nós vamos estudar um pouquinho de ondas e ótica, né? Como é que é a propagação do som, como é que as ondas acontecem, né? Por que a gente escuta, como é que a gente faz essas coisas, né? E da ótica, nós vamos estudar os fenômenos da luz, né? Então, por que a luz se propaga? Por que o céu é azul?
que o céu é laranja, né? Todas essas dúvidas a gente pode tirar quando a gente está estudando ótica. Por que o olho humano, como é que ele funciona? Por que a gente coloca um óculos? Por que o óculos ele corrige a nossa visão? Então, todas essas questões aqui a gente consegue responder quando nós estamos estudando ondas e ótica, beleza? E no terceiro ano do ensino médio, nós vamos estudar eletricidade e magnetismo. Nós vamos observar que a gente não precisa ter medo da eletricidade. A gente não precisa ter medo do magnetismo. Não são coisas sobrenaturais. Não. A gente vai ver que são todos fenômenos da natureza que a gente consegue, com respeito, sempre, trabalhar e manusear a eletricidade, né? Não é que vocês vão ficar com a eletricidade na mão ou conseguir tocar no cabo de alta tensão, tocar na tomada. Não, obviamente que não, mas nós vamos aprender que nós podemos manusear esses equipamentos com respeito e poder fazer coisas incríveis, né? Fazer manutenção em computador, coisa que vocês vão aprender a fazer, obviamente, né? Fazer uma rede de internet, fazer uma rede de tensão, né? Fazer um circuito elétrico. Todas essas coisas vocês vão ver que é bem possível, obviamente, né? Novamente, porque a gente sabe que a eletricidade tem os seus percalços, né? Que tudo com o seu devido respeito. Lá no terceiro ano, tá? Isso lá no terceiro ano. Ainda vou deixar aqui para vocês alguns tópicos de física, né? Que são chamados da física moderna ou aplicação da física, tá? Então aqui nós temos a mecânica quântica, a teoria da relatividade, né? Isso aqui são palavrinhas que vocês muitas vezes já devem ter ouvido falar. Teoria da relatividade de Einstein, mecânica quântica, né? Física de materiais, que é física de tecnologia, né? Tudo que tem tecnologia tem física ali. Então, se vocês quiserem implementar tecnologia, construir novos celulares, construir novas arquiteturas de computadores, vocês têm que saber física, tá? Temos aqui a parte física de plasmas também, que é uma parte tecnológica. Astronomia, quem gosta de olhar o céu aí, é uma parte de aplicação de física, né? De fenômenos também de física moderna. E a parte de engenharia. Eu quero ser engenheiro, professor. Pois é, se quer ser engenheiro, tem que saber física. E a física básica que vocês estão aprendendo agora no ensino médio, ela serve de base para tudo isso que eu falei aqui, ó, de aplicação e de física moderna. Tá? Então, se vocês querem seguir no futuro em algum ramo de tecnologia, algum ramo de análise de materiais, de engenharia, de astronomia, etc., vocês precisam de física básica, que é a física que nós aprendemos agora no ensino médio. Beleza? Outra questão, que eu acho muito engraçada às vezes, né? Muitos alunos perguntam para mim, professor, eu quero fazer direito. Professor, eu quero fazer corte e costura. Professor, eu quero fazer educação física. Por que eu preciso saber de física? Eu preciso estudar física. Primeiro, para não ser um ignorante, né? Primeira coisa é que vocês precisam de informação, vocês precisam de conhecimento. E uma disciplina do ensino médio, qualquer disciplina do ensino médio, sociologia, história, geografia, física, inglês, português, matemática, todas elas fornecem conhecimento para vocês, conhecimento básico, para vocês terem uma vida social razoável, né? Para vocês não serem ludibriados aí, como eu costumo dizer, né? Pessoas sem conhecimento são facilmente ludibriadas. Pessoas chegam para ti e falam, contam uma história para ti, tu acredita. Agora, se uma pessoa conta uma história para ti, tu tem um embasamento, tu tem um certo conhecimento, tu questiona ela. Como assim, cara? Tu tá me falando um negócio desse? Né? Então, por isso que eu digo para vocês, estudar física, mesmo que não seja a área que vocês pretendem seguir no futuro, ela é muito importante. Porque isso aí te dá conhecimento e te deixa uma pessoa mais razoável para seguir no dia a dia, certo? Com mais discernimento. E outra coisa, às vezes as pessoas não sabem, mas a física ela é básica em muitos cursos de graduação. As pessoas nem sabem, mas aí quando vê, vai olhar lá, tem física na grade, né? Então vocês às vezes acham que vão escapar da física no ensino médio, mas vai ter física ainda na graduação, tá? E não estão fazendo engenharia e não estão fazendo física. Estão fazendo outro curso, mas tem física na grade, tá? O pessoal acha que vai fazer medicina e não vai fazer física. Tem física médica, tem física biofísica na grade da medicina, por exemplo, né? Então, galera, é importante que vocês façam uma base para ter o conhecimento, principalmente, né? O conhecimento de vida, o conhecimento de ciência, saber usar metodologia científica, mas também porque no futuro vocês podem precisar disso, tá? Para uma outra graduação que vocês forem fazer. Ou até para a vida de vocês, né? Se vocês seguirem só apenas com técnicos, né? Demérito nenhum. Beleza? Tranquilo? Seguindo.
aqui agora eu vou entrar na parte do conteúdo com vocês, tá? O que nós vamos estudar no primeiro momento, gente? No primeiro momento, nós vamos estudar a cinemática, tá? A cinemática é o estudo do movimento sem a necessidade de saber quem causou o movimento, tá? Então, a gente não vai entrar nas causas do movimento. A gente vai entrar apenas no movimento. Vamos estudar ele. O que é o conceito de velocidade? O que é o conceito de aceleração? Deslocamento? Quanto tempo percorrido daquele movimento? Então, a gente vai encontro de móveis, ultrapassagem de móveis. Então, todas essas coisas aí a gente vai estudar dentro do campo da cinemática, tá? Nós vamos formalizar lá algumas equações para vocês, né? Por isso que a matemática ela vai aparecer algumas vezes na vida, né? E a gente vai resolver esses problemas e fazer, muitas vezes, predições de como será o movimento de um móvel, né? Quanto tempo um móvel vai levar, por exemplo, para o Thiago aqui a 80 km por hora, né? Quanto tempo ele leva para chegar de Juí a Santo Augusto? A gente consegue formalizar isso matematicamente e a física me dá esse aparato para eu descobrir esse resultado, tá? O que mais? Bom, então isso aqui seria uma das primeiras áreas que a gente vai trabalhar, cinemática, tá? Uma das outras áreas que a gente vai trabalhar também vai ter a ver com o lançamento de objetos, lançamento oblíquo de objetos. Não quero dizer que a gente vai descrever esse movimento dessa bola aqui, que é um movimento extremamente complexo, tem rotação, tem um monte de coisa aí, o cara bate na bola de um jeito muito louco, né? Mas a gente vai poder descrever movimentos, lançamentos oblíquos, né? Esses lançamentos de formato paraboloide, através de descrições físicas desse tipo de movimento, tá? Para isso, a gente vai entrar num ramo lá, eu vou conceituar para vocês um pouquinho de matemática, uma matemática um pouco mais pesadinha. Então, a matemática ela vai ser bem forçada nesse primeiro ano do ensino médio, tá? Então, é aquele negócio. Estejam atentos, vejam, assistam as aulas, né? Eu não sei quem é que está de professor de vocês, se é a Janice, se é o Alan, né? Mas sejam bem amigos deles, professor de matemática, né? E podem a qualquer momento entrar em contato comigo também para tirar as dúvidas de matemática. Um pouquinho de matemática eu sei, eu acho, tá? É a Mas Janice, professor. É a Janice? Beleza. Então, assim, ó, sejam amiguinhos da Janice. Janice é minha parceira, tá? Eu e ela sempre sofremos juntos. Então, assim, gente, estejam atentos para essas descrições aí, para essas coisas que nós vamos trabalhar durante esse ano aí. Principalmente aqui, ó, quando eu for falar de lançamento oblíquo, eu vou falar sobre vetores para vocês. E aí, vetores, vai entrar umas questõezinhas aí que podem assustar. Podem assustar, mas vocês não são pessoas que se entregam fácil. Tenho certeza disso, tá? Beleza, o que mais? Movimento circular, tá? Então, nós vamos estudar lá também dentro de uma área da física, nesse ano, a parte de movimento circular, que não é igual ao movimento em linha reta, né? No movimento em linha reta, nós temos algumas questões físicas sendo tratadas. Quando nós temos movimento circular, outras grandezas físicas acabam aparecendo. E aí a gente vai trabalhar essas grandezas físicas com vocês. Acredito que se vocês entenderam bem o conteúdo lá de movimento linear, movimento em linha reta, vocês vão compreender da melhor forma possível o movimento circular, certo? Vocês não terão dificuldades nessa parte aqui, tá? Mas, pessoal, lembre-se o seguinte, física é uma bolinha de neve. Sabe como é que é a bolinha de neve quando ela está descendo a montanha, né? Ela vai acumulando, ela vai aumentando o tamanho dela. Então, se vocês não entenderem como é que está a bolinha de neve lá no topo da montanha, quando ela é pequenininha, vocês vão ter muito problema quando ela estiver aqui embaixo, quando ela estiver grandona, quando ela tiver todo o acúmulo do conhecimento lá de todo ano. Então, assim, ó, sempre que vocês não compreenderem uma parte do conteúdo, tentem sanar essa dúvida. Tentem perguntar para o professor, tá? Pode correr atrás ali, vocês têm meu WhatsApp agora. Eu disponibilizei isso para vocês. Então, vocês podem chegar lá, ô professor, pô, não entendi lá o conceito de velocidade direitinho, assim, como é que é essa história aí de aceleração? Me explica direito aí. Eu acho que eu estou precisando de um meeting aí individual, para atendimento individual, para tirar algumas dúvidas. Cara, sem problema, tá? A gente vai dar um jeito, só não deixem acumular os conteúdos. Pelo amor de Deus, tá? O que mais aqui, ó? Cereja do bolo da física no primeiro ano do ensino médio. As leis da força, tá? Quando chega as leis da força, meus queridos, é o momento que o professor se sente feliz, porque é bacana falar das leis de Newton, tá? Então, nessa parte aqui do conteúdo, nós vamos estudar as leis de Newton.
aquele carinha que veio em 1600, né, e descreveu as leis do comportamento que fazem o início da dinâmica. O que seria a dinâmica, né? A dinâmica seria a gente descrever os movimentos com base em quem causou o movimento, né? Então, por exemplo, nesse carinha aqui, ó, o nosso halterofilista aqui, o nosso atleta, ele está levantando a barra e ele está aplicando força para levantar essa barra, ou seja, ele está aplicando força para gerar movimento na barra, certo? Então, isso aí, as leis de Newton, elas conseguem descrever esse movimento aqui. A gente consegue saber quanto de aceleração ele causou nessa barra, quanto de velocidade ela foi jogada para cima, né? Qual é a altura que ela pode chegar com a força que ele está utilizando, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente vai acabar estudando aqui quando nós estivermos nesse tópico da dinâmica. A dinâmica nós deveremos chegar, eu acho que em agosto ou setembro, tá? Agosto ou setembro, acho. No início, final de agosto nós estaremos adentrando aos conceitos de dinâmica, tá? Pela meu plano de ensino. Vocês podem acessar esse plano de ensino pelo SIGA, tá? Acredito que o PH já deve ter dado algumas informações para vocês. Vocês sabem utilizar um pouquinho lá do SIGA e vocês sabem que tem acesso lá ao plano de ensino por lá, tá? Uma outra parte do conteúdo que vocês terão disponível durante esse ano é a parte de mecânica de colisão, né? Então a gente vai estudar um pouco de impulso, quantidade de movimento e colisões, certo? Galera, não quer dizer que vocês vão estudar um movimento complexo que nem esse aqui, né? De um crash test aqui, né? Que nós temos um carro colidindo com uma parede e se deformando totalmente, né? Não vai ser nesse nível, porque nós estamos no ensino médio. Mas nós vamos ter uma ideia por que isso acontece. Tá? Nós vamos ter uma boa ideia de por que acontece esse tipo de colisão, quando é que acontece, o que pode ocasionar isso, né? Qual é o impulso que essa parede vai utilizar no carro, né? Então, todos esses conceitos nós vamos falar sobre, tá? Então, aqui eu estou tentando contextualizar para vocês, porque tudo isso aqui, que todos os conceitos de física que nós vamos trabalhar esse ano, são coisas que a gente pode ver no nosso dia a dia, né? Eu espero que vocês nunca vejam um acidente como esse, né? Na vida real. Mas a gente sabe que são coisas que acontecem, né? E a gente pode descrever eles. Beleza? O que mais? Energia. Esse aqui é um conteúdo muito importante, tá, gente? Porque energia a gente vai ver no segundo e no terceiro ano do ensino médio também. Tá? A energia está permeando a gente durante todo esse tempo. Então, no primeiro ano, a gente vai ver energia mecânica, né? A energia do movimento, a energia que esse cara aqui utilizou para bater com o martelo ali e levantar a pedrinha lá em cima, né? Por que a pedrinha levanta lá em cima? A gente pode entender isso aí. Então, nós vamos estudar energia mecânica no primeiro ano, segundo ano, energia térmica, energia sonora, né? No terceiro ano, energia elétrica. 3 tipos de energia aí que a gente vai ficar durante esse ano, tá? E também energia química, né? A energia química ela vai aparecer ali nas disciplinas de química para vocês, porque a química também é meu primo irmão, né? O professor Samuel também é meu companheiro, estamos sempre juntos, beleza? Tranquilo? O que mais? A gente vai descobrir que a Terra não é plana, né? Pelo amor de Deus, tá? A Terra tem um formato esférico, né? Aí vocês vão me dizer, professor, não é tão esférico assim, tá? Aí já está entrando num detalhe demais, tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes, a gente precisa só saber que a Terra tem um formato esférico, né? Que as coisas, os corpos celestes do nosso sistema solar costumam ter esse formato esférico também, tirando os asteroides, entre outros objetos, né? Mas o que a gente vai estudar também dentro dessa parte aqui do estudo, né? Vai ser o estudo do movimento desses corpos celestes. Como é que eles se movimentam? Por que eles se atraem? Por que a Terra gira em torno do Sol? Por que a Lua gira em torno da Terra? Então a gente vai tentar entender esse tipo de movimento. Espero que atice a curiosidade de vocês sobre o estudo de astronomia, que é muito bacana, que vocês gostem de olhar para o céu e tirar informações de lá, que é o que os astrônomos faziam, tá? E eu acho que é uma parte muito bacana da disciplina de física do primeiro ano do ensino médio, tá? É a parte que a galera mais curte. Eu espero, do fundo do meu coração, que quando eu chegue nesse parte do conteúdo, eu esteja presencial com vocês, tá? Que eu não esteja mais remoto aqui, não esteja falando para uma câmera, tá? Beleza? Inclusive, nós temos uma luneta lá no campus, né? Onde a ideia, inclusive, é a gente fazer
projetos de observação astronômica, né? Mas isso, obviamente, somente quando voltar à parte presencial. Então, a ideia, inclusive, ano passado, era fazer um dia de utilizando esse equipamento à noite, né? Uma observação, para a gente ver alguns planetas do sistema solar. Então, quem gosta de astronomia, possivelmente a gente sabe que no IF lá tem projetos sobre isso, e também tem partes do conteúdo de física que a gente fala sobre essas coisas, tá? Beleza? Dito isto, aqui estão os nossos conteúdos divididos em áreas. Por que eu divido eles em áreas? Porque eu avalio vocês. Essa é a palavra que mais dá medo nas pessoas, né? Avaliações, certo? Então, dentro desses conteúdos que eu mostrei para vocês, nós faremos avaliações. E avaliações dentro dessas áreas, né? Então, nós teremos 6 áreas, tá, de avaliação. 6 notas. Então, vocês têm 6 notas. Essas 3 primeiras referentes ao primeiro semestre. As outras 3 referentes ao segundo semestre. Se tu tiver 7 no primeiro semestre e tiver 7 no segundo semestre, parabéns, você está aprovado na disciplina de física. Se você não atingiu 7, né, que realmente é uma nota alta, né, que é uma nota que é exigida no Instituto Federal para aprovação das disciplinas, né, é difícil de chegar no 7, professor? Não é difícil não, tá? É bem tranquilo, basta estudar, né? E o professor de física é um pouco exigente, porque ele cobra mesmo dos alunos, tá? Por isso que a galera às vezes pode falar para você, tome cuidado com a disciplina de física, com a disciplina de matemática, porque são as que mais geram dúvidas, né? São as mais complexas, realmente, e o professor realmente ele exige, tá? Então, não deixem de estudar e de fazer as atividades. Eu vou falar um pouco mais depois sobre as avaliações, tá? Então, olha só para mostrar para vocês aqui as áreas, área 1, área 2, área 3, né? Todos os conteúdos escritos que serão cobrados nas áreas aqui das avaliações. Aqui vocês estão vendo MRU, MRUV, são siglas que vocês vão se acostumar a ouvir, né? MRU, movimento retilíneo uniforme, MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, né? MCU, movimento circular uniforme, tá? São gírias aí que vocês vão ver eu utilizar bastante, tá? Mas eu vou explicando vocês conforme as aulas vão passando. Aqui a área 4, área 5, área 6, né? Então aqui, ó, dinâmica 1, leis de Newton, aplicações das leis de Newton. Dinâmica 2, impulso, quantidade de movimento e trabalho, né? Energia mecânica, aqui na área 6, conservação de energia, lei da gravitação universal, tá? Que são as partes de movimentos dos corpos celestes, beleza? Então essas são as 6 áreas de avaliação de vocês que eu vou cobrar, né? Logo mais, nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês como que eu cobro, tá? Como que eu faço esse tipo de avaliação. Beleza? Dúvidas, por enquanto? Aí vem a questão, muito importante. Professor, como é que eu estudo física? Pelo amor de Deus. E eu não consigo entender física. O que eu faço da minha vida? Né? Galera, estudar física, vocês têm que ter consciência de 4 coisas, tá? Quando eu estou estudando física, eu estou estudando um fenômeno. E vocês têm que ter bem claro que fenômeno é esse que vocês estão estudando. Se vocês estão estudando um fenômeno de um objeto em movimento, então vocês estão preocupados em descrever esse movimento, beleza? Quando a gente vai observar esse movimento, como é que o professor vai cobrar de vocês se vocês entenderam esse fenômeno físico? Elaborando um problema. Então, o professor de física ele vai lá e vai elaborar o problema e vai perguntar para vocês, gente, olha só, eu tenho esse fenômeno aqui acontecendo, eu quero que tu me descreva ele. Eu quero que tu me tenha um resultado sobre esse fenômeno aqui que está acontecendo. Essa é a ideia, tá? Então, quando vocês vão estudar física, vocês têm que estar bem claros que fenômeno o professor está falando, tá? Entender, porque às vezes, gente, eu percebo assim, ó, você pode achar que é zoeira, mas não é. Às vezes eu estou passando um conteúdo para os alunos nem entenderam que fenômeno eu estou falando. Tá? Às vezes os alunos estão em Nárnia, estão na Matrix, em outra dimensão, e eles não compreenderam o fenômeno. Então, quando o cara vai estudar em casa, isso acontece. Tá? Às vezes eu também fico no mundo da Lua, eu estou numa aula, eu estou no mundo da Lua. Acontecia comigo, tá? Eu não vou julgar quem acontece isso.
Mas quando vocês forem estudar, vocês precisam ter ideia que fenômeno o professor está falando. Ah, está falando sobre movimento. Ah, está falando sobre movimento circular. Esse é o fenômeno. E aí o professor vai elaborar um problema e vocês têm que interpretar esse problema. Vocês precisam olhar para ele e tirar as informações. Eu vou ensinar algumas técnicas para vocês de como resolver exercício de física, né? Que é o primeiro, ler com muito carinho, muito amor e carinho para ler o problema, tá? E aí depois que vocês lerem o problema, vocês tirarem as informações desse problema. Coletar, fazer a coleta ali, ó. Tem que coletar as informações. E depois que tu coletar essas informações, e galera, isso aqui é português. Eu tô falando de leitura e interpretação de texto. É o cara ler o probleminha e tirar as informações. Por isso que física assim é bem complexo, né? Olha só, tem a parte filosófica, né, de entender o fenômeno, tem a parte de português aqui de leitura e interpretação do problema, e vai cair a matemática. Aí vem a matemática. E a matemática vem com tudo, né? Vem lá equação de primeiro grau, equação de segundo grau, vem ali fração, vem vetores, vem esse monte de coisa. Por que a matemática ela entra? Porque a matemática ela vai fazer, a partir daqueles dados coletados do meu problema, ela vai fazer com que eu resolva esse problema. Eu vou resolver esse problema e obter um resultado. E quando eu obtenho um resultado, galera, eu vou ter a solução do meu problema. Eu vou dar aquele bar, vou dar aqui, ó, vai vir a lampadazinha assim na minha cabeça e opa, resolvi o problema. O fenômeno físico ele se explica devido a essa solução. Muitas vezes essa solução é matemática, às vezes essa solução é teórica, né? Puramente teórica, resolvendo ali, discutindo o problema físico, certo? Mas muitas vezes a gente precisa comprovar isso, e a comprovação vem através da matemática. Isso que a matemática é que meu primo irmão, eu estou sempre junto com ela, tá? Então, assim, gente, tenham sempre essa base, que vocês, quando estão estudando física, vocês precisam muito saber que vocês têm essas quatro coisas aqui que vocês precisam. Leitura e interpretação, entender o fenômeno, a formulação matemática para obter a solução do problema, tá? Se vocês tiverem em mente que vocês precisam dessas 4 coisas, o problema de física ele se torna mais tranquilo de ser solucionado, tá? Vai ter dificuldade? Claro que vai, galera. Vocês estão vendo isso aqui pela primeira vez na vida, não vai ter dificuldade. Vocês já viram como é que é tocar violão pela primeira vez? Pega um violão e tenta tocar ele. Não vai sair som nenhum. Tá aprendendo, né? Mas se tu treinar, seguir ali a metodologia de ensinamento do professor, né? De música de vocês, daqui a pouco, dá 2, 3 semanas, tá tocando uma música, né? Então, tudo na vida é assim, é treino. Então, vocês não... Possivelmente aqui vocês tenham muita dificuldade hoje em física. Mas se vocês seguirem treinando e seguindo a metodologia que eu vou passando para vocês, possivelmente amanhã vocês vão estar bom. Vocês vão estar sabendo, de repente, daqui a uns anos, mais física do que eu. Né? É bem possível, pode acontecer. Tá? Então, gente, tenha em mente isso, que física é muito treinamento. Treinamento certo, treinamento de lógica, treinamento de matemática, treinamento de leitura. Tá? E é por isso que é uma disciplina que exige muito. Beleza? Tranquilo? Não quero assustar vocês, tá? Essa não é a ideia, nunca é a minha ideia. Mas eu preciso dar a real, tá? Eu preciso dar a real para vocês falar, ó, gurizada, física tem a sua complexidade. Se vocês não encarar, vai dar ruim, tá? Beleza? E aí, eu construí um manualzinho para vocês terem ideia do que acontece na disciplina de física e como se preparar para estudar numa disciplina de física ou como ficar na aula de física. Galera, sempre caderninho, caneta para anotar as coisas durante a aula. Cara, só assistir, só olhar para o professor e pensar, depois eu pego conteúdo na internet. Cara, isso não tem objetividade nenhuma. Tu vai chegar no final, tu vai precisar estudar e tu vai ter assim, ó, um monte de coisa para olhar. E tu não vai saber por onde começar. Se tu pegar na aula e começar a anotar os tópicos, né? Ó, isso aqui é importante. O professor falou que é importante. Vamos, anota aqui, rapidinho. E, cara, calculadora. Tá? Calculadora para fazer as contas junto comigo. Né? Porque às vezes eu me embanando na calculadora, que eu tô dando aula para a câmera, tô preocupado aqui em escrever na tela, né? E aí eu vou fazer a conta e eu me embanando. Erro. Pode acontecer,
Acontece, gente. O professor aqui também não é perfeito, tá? Longe disso, inclusive. Às vezes eu erro alguma conceituação e vocês têm o dever de me corrigir, tá? E dizer, professor, não seria melhor essa forma aqui? E eu vou dizer, é verdade, eu errei, tá? Pode acontecer. A minha tentativa é nunca de errar, tá, gente? Mas, por isso que vocês têm que estar atentos para caneta e caderno na mão, anotando os tópicos, né? E calculadora, galera. Olha só essa calculadora aqui, ó. Não é calculadora de padaria, tá? Isso aqui é uma calculadora científica. Eu vou pedir que vocês tenham sempre uma calculadora científica em mãos. Vocês vão usar essa calculadora no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Eu sou aluno do Instituto Federal. Eu comprei essa calculadora IF. Eu tô com ela até hoje. Uso pra caramba, tá? Só troquei as pilhas dela aqui, ó. Velha de guerra essa calculadora aqui. Então, olha só, gente. Uma calculadora dessa? Não. Eu não considero muito. R$20. De 15 a 20. Calculadoras mais caras? Tem, calculadores de 60, R$70. Professor, não tem condições de comprar uma calculadora nesse exato momento. Tudo bem, galera. Vocês estão com o computador na mão ou vocês estão com o celular na mão. E tanto faz nesses dois sistemas aqui, tem calculadora científica neles. Tem aplicativo de calculadora no celular, tem aplicativo de calculadora científica no Google, né? O próprio Google tem uma calculadora científica dele. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês estejam com esse material na mão durante as aulas, para estar junto comigo fazendo as contas, tá? E também para aprender a usar esse negócio aqui, né? Eu vou ter que ensinar vocês muitas vezes a usar ela, para usar várias maneiras aqui de fazer contas com esse negócio, tá? Porque como vocês viram, não é uma calculadora de padaria. Ela tem vários botões e eu vou demonstrar para vocês como usar alguns desses botões, tá? Que vai ser importante para vocês. Beleza? Estar preparado, aqui é outro tópicozinho do manual da aula. Estar preparado como se estivesse na escola. Galerinha, maior erro de vocês. Assistir a aula deitado na cama de pijama. É um erro crasso do aluno no modo remoto. Por quê? Ai, professor, eu me sinto bem à vontade assim, dessa forma. Eu sei que tu se sente bem à vontade. Mas eu já fui aluno. Eu sei como é que é. Quando passou assim, passou um tempo, começa a voz grave do professor começa a dar aquele soninho. E se o cara tá na cama de pijama, galerinha, 2 minutinhos tá dormindo. Dá 2 minutinhos. Às vezes os alunos estão dormindo na minha aula com eu gritando do lado. Tô gritando aqui no ouvido do cidadão. O cara ficou até às 3 da manhã jogando joguinho no celular, né? Ou falando com um contatinho. Chegou 3 da manhã, o cara não tá aguentando de sono. Isso aí também não é correto, tá, gente? E dormir cedinho aí para ficar bem disposto para as aulas da manhã. Mas se tu ficar na cama deitadinho de pijama, cara, vai vir o sono. E no modo remoto, eu sei que a galera faz muito isso. Não é o certo, tá? Não vai funcionar isso aí, não vai ser um bom caminho, tá, gente? O que mais? Após terminar a aula, faça um resumo e tenha todo o conteúdo no caderno. Galera, o teu conteúdo, do jeito que tu escreveu, da maneira que tu fez, cara, é a melhor saída. Vocês vão ver que todo o conteúdo difícil que eu der para vocês está na internet, está aí, está nos livros. Vocês vão ter livros, inclusive. Mas, cara, aquele conteúdo assim, ó, do teu jeito, escrito por ti, isso aí é um diferencial na hora do estudo. Na hora do estudo, tu vai olhar o teu caderno com teus tópicos, com tua mão ali, tua mão escrita, né? Cara, isso é diferencial para tu entender o conteúdo. Acredite em mim, tá? Beleza? Ah, tem gente que não gosta de ter o conteúdo do caderno? Beleza. Vai ter mais dificuldade, ao meu ver, tá? Não deixe de resolver os exercícios na última hora. Galera, terça-feira, 10 da noite, o bonequinho me manda uma mensagem. Professor, não consegui fazer a atividade. O que eu vou fazer para esse cara aí? Eu vou chorar? Não, não vou chorar. Mas eu não vou conseguir ajudar ele. Certo? Não vou conseguir ajudar ele. Porque de última hora, terça-feira, 10 da noite, já tô me preparando para dormir. Já tô em marcha lenta já. O cara vai querer que eu ajude ele. Não tem como, galera. Tá? E o cara vai ficar sem atividade, vai ficar com uma nota menor,
porque não conseguiu fazer. Então não deixem para a última hora. Eu dei atividade, já tentem resolver o mais rápido possível, até para tirar as dúvidas, né? Dei atividade, pá, já resolveu aqui, já pede uma ajuda para o professor, pede ajuda para o colega, etc. Se agilizem, tá? Agilidade. Vocês são novos, vocês não têm preguiça nesse corpo, tá? Eu sei que a gente, quando tem 14, 15 anos, a gente dorme bastante, mas não quero preguiça, tá? Galera, outra coisa aqui, ó. Assistir todas as aulas síncronas e assíncronas. Vocês já estão se ambientando com essas palavrinhas aqui, síncronas e assíncronas, nem eu conhecia, tá? Síncrona, aula ao vivo, que nós estamos fazendo hoje. Aula assíncrona, gravada. Mesmo as aulas gravadas e disponibilizadas lá no YouTube, eu preciso que vocês assistam. Não se esqueçam da bola de neve. A bola de neve vem descendo, ela vem aumentando. Tu perdeu uma aula, meu querido, tá? Tu vai viajar no conteúdo. Vai viajar mesmo. Tu vai chegar na outra aula, meu Deus, o que o professor tá falando? Ele tá falando grego, tá falando aramaico, eu não tô entendendo nada. Porque tu perdeu uma aula. E todas as aulas vão estar disponíveis para você, gente. Então, ó, não tem desculpa. Não tem desculpa. Assistam as aulas, tá? Aí, professor, vou assistir na velocidade 2. Pelo amor de Deus. Isso é outro erro, hein? Assistir no modo rápido. O cérebro de vocês, ele não é tão ligeiro assim, gente, para física, tá? Para essas ciências aí que vocês estão aprendendo agora. É bom assistir com calma, no tempo do professor ali, vai anotando, tá? Não forcem, tá? Não forcem a amizade com a física, tá? A física, ela é meio complicadinha, assim. Ela não aceita tantas coisas feitas de forma tão ligeira, tá? Ela precisa de um tempo de assimilação, e é por isso que eu falo do tempo também de vocês fazerem as atividades e não deixar para a última hora, tá? Último tópico aqui, ó, procure o professor dos colegas, tá? O professor está sempre disponível. Vocês têm meu WhatsApp agora, né? Vocês têm minhas redes. Vocês podem me procurar, vocês podem tirar dúvida comigo, tá? Vou responder na hora? Não sei. Se eu estiver fazendo outra coisa, estiver em aula, estiver trabalhando em outra situação, possivelmente eu possa demorar para responder, mas eu nunca deixo de responder, tá? Eu vou sempre responder vocês. Por mais bobagem que seja. Vocês vão dizer, professor, não consegui fazer a primeira questão da tarefa lá, que é a mais fácil. Não tem problema, meu querido. Vamos resolver junto aqui. Vamos ver qual é o teu problema. Onde é que tu parou? Tu assistiu a aula? Vai ser a primeira pergunta que eu vou falar. Assistiu a aula? Viu bem ela direitinho? Tá? Aí a gente vai tentar resolver. E também com os colegas de vocês, gente. Sempre tem aquele colega que tem mais facilidade em física. Aquele cara que tem mais facilidade em matemática. Aquele cara que tem mais facilidade em português, interpretação de texto. Aquele cara que tem a cabeça aberta, que conseguiu entender o fenômeno físico. Sempre tem esse colega. E como vocês são contemporâneos, vocês têm a mesma idade, às vezes a linguagem de vocês é mais fácil. Certo? Não quero que vocês apenas copiem as coisas dos colegas de vocês. Não é essa a ideia. Ah, vou pegar a atividade do meu colega e copiar. Isso que acontece. Já fui aluno, tá? É o ideal? Óbvio que não, porque a conta vai ser paga daqui a pouco, né? Depois vai ter uma avaliação e tu só copiou as atividades, não entendeu nada, a conta ela vem, né? E vocês podem ter certeza que vocês não encontrarão as questões das avaliações na internet, tá? O professor, ele perde um tempo fazendo, porque ele inventa suas questões, tá? Então, gente, tenham ideia de que física vai ter um grau de exigência de vocês aí bacaninha, tá? Porque é uma disciplina que, se eu não exigir agora, no segundo e no terceiro ano vocês vão patinar e aí vocês não vão acabar tendo o conhecimento que eu peço que um aluno do ensino médio tenha, tá? Beleza? Então tirem as dúvidas sempre que possível. O que mais? Olha lá. Lembrando, aulas síncronas, aulas assíncronas, como é que vai funcionar? Uma semana é síncrona, tá? Hoje é síncrona, hoje é ao vivo. Semana que vem vai ser ao vivo também, porque vai ser a primeira aula com revisão matemática. Então, essa aula eu vou fazer ao vivo. Na outra semana, vai ser gravada. Tá? Por que eu faço uma aula gravada também? Para facilitar vocês, que às vezes vocês têm atividades das outras disciplinas e vocês têm um caminhão de disciplina, eu sei disso, tá? E às vezes vocês precisam executar algumas tarefas das outras disciplinas e vocês precisam de tempo para isso, né? Não, aí, às vezes, vocês estão ocupados de ficar na quarta-feira, 9h, né, em aula, porque vocês têm que entregar uma atividade. Então, eu dou essa possibilidade de vocês poderem ter uma aula gravada a cada 2 semanas.
que aí vocês vão assistir no tempo de vocês. Só quer assistir de noite, assiste de noite. Quer assistir de tarde, assiste de tarde, tá? Mas sempre terá uma aula síncrona também, sempre terá uma ao vivo. Então, assim, ó, uma semana ao vivo, na outra semana gravado. Uma semana ao vivo, na outra gravado. Então, vai seguir essa lógica aí. Na semana que vem, é ao vivo, tá? Beleza? Vocês terão um livro didático? Terão um livro didático. Como o IF vai fazer para entregar para vocês? Não tenho ideia. Mas eu acredito que ainda no modo remoto vocês terão um livro didático disponível para vocês. Material digital. Teremos material digital. Toda a aula lá, meus slides estarão para vocês disponíveis, tá? Os slides da aula. E aí vocês vão ter também um acesso ao material complementar que eu vou disponibilizar para vocês, lista de exercícios, entre outras coisas. Então esse material vai bombar. Eu espero que vocês estejam já meio que ambientados com o SIGA, que vocês entendam bem como é que funciona lá, porque vai ter sempre lá umas atividades, vai ter as notícias, vai ter as avaliações, os questionários, né? Até o final do ano vocês vão estar assim, não aguentando mais o SIGA. Tá? É algo bem comum, mas é o sistema que nós temos, tá, gente? Então a gente tem que aceitar ele. A gente aceita, tá? Sem problema nenhum. O que mais? Grupos de WhatsApp, o nosso grupo lá de professores, temos o grupo de física, né? Deve ter o grupo das outras disciplinas também. 50 mil grupos, isso faz parte do modo remoto, tá, gente? Eu espero que vocês tenham paciência com relação a isso. O e-mail que vocês podem utilizar para formalizar alguma pergunta, né? Alguma questão desse tipo, o SIGA, que eu já vinha comentando para vocês, né? E, galera, como é que eu atuo? Atividades semanais. Toda semaninha tem uma atividade física. Não é uma atividade que vai ocupar o dia inteiro de vocês, pelo amor de Deus, não é isso. Mas vai ser uma atividadezinha que vocês vão fazer para o professor ter a ideia que vocês trabalharam aquele conteúdo que eu passei. Lembrem, física é treino. Tá? Se não treinar, meus queridos, vocês não vão aprender a tocar violão, vocês não vão aprender a chutar a bola na gaveta, vocês não vão aprender a cantar se vocês não treinarem, tá? Física é a mesma coisa, vocês não vão aprender física se não treinar. Então, se eu der um conteúdo para vocês e não cobrar que vocês façam alguma atividade, vocês não vão entender física, tá? Então, não te preocupem, não são atividades muito pesadas as atividades semanais, mas elas sempre estão ali. Trabalhos experimentais, uma vez por semestre vai ter um trabalho experimental, então aquela galera que gosta de botar a mão no massa, né, construir experimento, fazer bugiganga, professor Pardal, né, é que já leu os livrinhos, o gibi do professor Pardal, aquele cara que está sempre inventando uma geringonça, o cara vai gostar dessa parte aqui, porque eu vou sempre uma vez por semestre, eu exijo que seja feito um trabalho experimental, um experimento de física, tá? E como nós estamos no modo remoto, esse experimento de física ele é mostrado através de um vídeo. Então, vocês vão montar vídeos, vão apresentar esses vídeos, vocês vão ser, então, influencers de física, né, para me convencer que aquele experimento de física é bacana e merece uma boa nota, tá? Então, uma vez por semestre, teremos vídeos de experimentos de física, tá? E, obviamente, as avaliações, as provas, tá? As provas que são feitas a cada área. Fechou uma área, a gente faz uma avaliação. Fechou outra área, a gente faz outra avaliação. E assim por diante. Beleza? O que mais? Ó, então, ó, toda semana tem atividades registradas no SIGA, né? Essa semana não tem. Primeira semana, né? A gente está de levezinho, estamos chegando, o professor está se apresentando, né? Então, não vou chegar com de voadora. Não vou. Na semana que vem já tem atividade, tá? Próxima aula já tem atividadezinha. Vocês vão lá no SIGA, atividades, tarefas. Aula postada no YouTube, então toda a aula é postada, as aulas ao vivo, as aulas gravadas, todas elas vão estar lá, vai ter um canal lá, tem o meu canal, vai ter uma playlist Primeiros Anos 2021. Vocês podem procurar essa playlist lá 2021, Primeiros Anos 2021, vai ter as aulas de física lá postadas, feitas para vocês, tá? E o grupo de WhatsApp da turma. Então aqui, ó, uma disciplina muito tecnológica, né? Usando todos os recursos de informática possível, Instituto Federal Farroupilha. Nós temos aqui o YouTube, né? Nós temos o WhatsApp e o e-mail que serão utilizados aí para a disseminação do conteúdo de física. Beleza? Para finalizar, já estamos com 49 minutos de aula, pessoal. Então aqui, ó, finalizar a aula de hoje. Vamos falar sobre o que
deixa vocês enlouquecidos, né? As avaliações, né? Como eu disse, temos as atividades semanais. As atividades semanais, elas têm um peso de 2 pontos. Além das atividades semanais de terem o valor do peso de nota, de 2 pontos, né? A soma de todas elas, né? Todas elas vão, se tu entregou no tempo, fez bonitinho, né? Aquele negócio caprichadinho com aquela letrinha redondinha para o professor entender, né? Porque vocês vão ter que tirar uma foto do caderno de vocês e postar lá no sistema, e aí o professor vai abrir, ele tem que olhar, ele tem que entender aquilo lá que vocês fizeram, né? Então, isso aí toda semana, né? Vocês vão ficar craques nisso, não se preocupe. Porque os outros professores também vão pedir isso, tenho certeza. Então, essas atividades, elas valem pontos e ainda, né? Porque nós não fazemos EAD, o Instituto Federal não faz EAD, o Instituto Federal faz aulas presenciais, só que nós estamos no modo remoto. E no modo remoto, a gente precisa comprovar a presença de vocês. Então, as atividades semanais, elas também servem de comprovação que vocês, opa, tô aqui, professor, tô presente na aula, tá? Então, vocês comprovando para mim essas atividades semanais, tá tudo certo. Fico muito feliz que vocês aprenderam um pouco de física, que vocês me entregaram uma atividade e eu confirmo a presença de vocês. Beleza? Porque muitas vezes vocês não podem estar, sei lá, presentes numa aula ao vivo, porque, sei lá, caiu a internet da cidade, ficou sem luz, é bem comum, eu sei. Tem gente que mora no interiorzão aí, e às vezes a luz ela dá uma variada, ela cai um pouco e volta, né? A internet é a mesma coisa. Cara, não te preocupa, tu vai me avisar, né? Tu vai chegar, professor, hoje deu problema na internet, não consegui estar presente na aula, eu vou dizer para ti, cara, beleza, tudo certo, vai lá, o vídeo está no YouTube, assiste, faz a atividade, me entrega que tá com a presença, beleza? Então essa é a ideia. Mas é sempre importante que sempre que possível vocês estejam presentes nas aulas ao vivo, porque o professor está de olho. O professor está ali sempre olhando aqui, ó. Ah, quem é que está hoje na aula? Ah, tá aqui o fulaninho. Ih, faz o tempo que o fulaninho não vem na aula. O que será que aconteceu com ele? Eu vou perguntar para o coordenador. Vou perguntar, e aí, coordenador, o que houve? Fulaninho faz 3 semanas que não vem na minha aula. O que houve com ele? Tá tudo bem? Né? Então o professor se preocupa. Então, beleza, gente? Então tem essas atividades semanais. A avaliação do conteúdo, aquela provinha pujante que vai ser avaliado de vocês o conteúdo, que é feito através de questionários no SIGA. Eu vou abrir lá um questionáriozão, vai ter um monte de questão lá, tipo, que vai ser sorteado para os alunos, né? Então cada aluno vai ter um tipo de questão para resolver. Não são questões iguais para todo mundo, então já fiquem atentos a isso. E essa é a avaliação do conteúdo de vocês, tá? Da avaliação do primeiro semestre. São provas de marcar, geralmente, tá? Que valem 8 pontos. Por que eu faço de marcar? Porque aí eu consigo entregar para vocês uma resposta mais fácil, mais rápida, né? Vocês acabam a avaliação, dá um dia ali, eu já disponibilizo as notas de vocês. Vocês já sabem se vocês foram mal ou se precisam recuperar. Porque o professor também dá recuperações. Então, me ferrei na primeira prova. Me ferrei legal, assim, ó. Prova ali a 8, tirei 2. Tá, calma, coração. Vamos estudar e vamos fazer a recuperação. O professor vai oferecer recuperações semestrais para vocês. Não se preocupe, tá? Mas o que eu falo sempre, né? Cara, é retrabalho, tu vai ter que fazer 2 avaliações. Se tu pode fazer uma ao invés de 2, né? Pelo amor de Deus, vamos poupar energia, né? Economia de energia. Então, por favor, sempre estudem, estejam atentos para ficar com a média ali e não precisar fazer recuperação. Cara, fazer recuperação é o último caso, assim, me ferrei, meu Deus, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Agora vai lá e faz a recuperação, tá? Beleza? Mas as recuperações são finitas, gente. Elas acabam. Se o cara não aproveitar as oportunidades da vida, errou, gente. Vai chegar no final do ano, vai ter que fazer um examezinho, e exame não é legal, tá? E se não passar no exame, meu Deus do céu, o professor vai ter que ver o comportamento desse aluno na aula. Por isso que eu digo que participação e presença é muito importante, ela constitui a composição da tua nota. Se eu percebo que tu é um cara que está sempre ali tentando, tá suando aqui, ó, tá escorrendo a lágrima aqui do canto do olho, porque tá estudando e tá se esforçando, mas não tá conseguindo atingir uma nota legal, eu vou te avaliar da mesma forma. Eu vou avaliar aquele teu esforço.
Isso aí é importante para o professor. O professor verificar que o aluno está esforçado, que o aluno está fazendo os negócios e ele está querendo. Ele não está rateando com a disciplina. Não está assim fazendo de qualquer jeito, como eu chamo de, às vezes, né? Fazendo nas coxas. Ele não está fazendo nas coxas a disciplina. Ele está compenetrado porque ele não está conseguindo atingir o resultado. Beleza, cara. Beleza. Eu vou te avaliar e vou considerar isso. Tá? Eu vou tentar entender porque tu não está conseguindo atingir o resultado. Vou tentar te ajudar. Mas isso está sendo contado porque tu está te esforçando. Está suando. Tá? E galera, aqui ó, mais um pouquinho aqui o vídeo do experimento, que a cada semestre ele vale nota, vale bastante nota e às vezes ajuda os alunos a terem uma sobrevida, né? O cara tá lá ferrado, fez a recuperação, se ferrou também. Mas aí o cara fez um experimento, meu Deus, magistral, o cara é um influencer, assim, ó, o YouTube nunca mais será igual depois dele. Obviamente que eu vou considerar esse cara. Eu vou dizer assim, poxa, esse cara me fez chorar com o experimento de física, né? Então esse cara vai ter uma boa nota e isso pode gerar uma recuperação para ti. Tá? Então vocês observem aqui ó, que eu tento avaliar os alunos de todas as formas, tá, gente? Tento avaliar com a participação dele, com a presença dele, com a experimentação dele e com, obviamente, com a teoria e com a prática, né? Teoria e prática da física que ela exige ali, da matemática, da interpretação de texto, da solução de problemas. Certo? Quase 1 hora de aula, gente. Então, ó, estou satisfeito pelo primeiro dia de hoje, tá? Acredito que vocês estejam vivos aí.